Bem, pessoal, então, boa noite, né? Depois de muita luta, aí conseguimos nos conectar aí de maneira que o Lucas consiga fazer a apresentação dele. Eu convidei hoje o Lucas para fazer uma apresentação sobre o artigo que nós tivemos aprovado na revista Augustus, né? Então, de antemão, eu agradeço aí a disponibilidade do Lucas, né? Que podia estar lá com a namorada, né, Priscila, e Já tá esperando. Priscila vai te dar um puxão de orelha, pô. Nada, vai nada, tá me esperando. Quando acabar a Como é que é a aula, tem cremosa? aquele Como é que é jantar a maneiro. cremosa? A cremosa? É, isso aí. Aí, bem, então, pessoal, o que acontece? Brincadeiras à parte, né? Eu procuro conversar muito com vocês, né, sobre a necessidade do engenheiro de produção ele saber se colocar dentro dessa nova realidade que nós estamos vivendo, né? Eu já falava isso antes da pandemia, né? Muita gente me pergunta, né? Uma vez teve um camarada aí, um imbecil aí, que falou: a engenharia de produção vai acabar, a engenharia de produção não tem futuro. Eu falei: olha, a minha percepção é diametralmente oposta. Eu acho justamente o contrário, que engenheiro de produção é a profissão do futuro, né? Porque nós vivemos num mundo cada vez mais confuso, cada vez mais complexo, né? E só o engenheiro de produção é capaz de dar conta dessa complexidade, desse mundo maluco que a gente vive. Por quê? Porque o engenheiro de produção ele entende de sistemas, ele tem visão sistêmica, que os outros engenheiros não têm, né? Então, não por nada, não é porque é melhor ou pior do que ninguém, não é isso. É que o curso todo de vocês, a grade toda, ela é pensada de maneira a desenvolver essa visão sistêmica em vocês, né? Então, e eu bato muito nessa tecla, na questão da visão sistêmica, na teoria geral do sistema. Bem, então é o que eu falo. Eu acho que a engenharia de produção ela não vai acabar pelo futuro. Ela pelo contrário, ela é a profissão do futuro. Só que o engenheiro de produção vai ter que se reinventar, né? Ele tem que estar preocupado em desenvolver várias hard skills que muitos cursos de engenharia de produção ainda não oferecem. O engenheiro de produção que não se preocupar em adquirir essas novas competências vai ter muita dificuldade em se manter no mercado. Não é que vai acabar, mas vai se reinventar. Isso é um fato. O engenheiro de produção tem que estar preocupado com isso e tem que estar preparado para essa nova era, aí que nós estamos entrando. E aí, Matheus, desliga aí teu microfone, hein? Desabilita aí teu microfone, vê se tu consegue. E aí, dentro desse novo paradigma, né, o engenheiro de produção, no outro dia eu vi uma figura que eu achei muito interessante, eu ainda não tinha, que se eu não me engano, nós colocamos até no artigo, né, Lucas, lá do Hard Skills, Soft Skills e Digital Skills, colocamos nesse artigo? Pois é. Eu não tinha visto ainda e achei interessante, o Lucas vai mostrar. O engenheiro de produção hoje ele precisa mais do que nunca desenvolver as suas hard skills, né? É o núcleo duro do engenheiro de produção, né? Então, você precisa saber
modelagem matemática, pesquisa operacional, PCP, como é que se faz um plano mestre da produção, né? Enfim, toda aquela parte, aquele núcleo duro da gestão da qualidade, estatística, todo aquele núcleo duro que faz parte do curso de engenharia de produção, né? São as hard skills. Temos também as soft skills, que é absolutamente fundamental hoje em dia, né? O engenheiro de produção, ele mais do que nunca precisa ser capaz de trabalhar com equipes multidisciplinares. E trabalhar com equipe multidisciplinar, em outras palavras, é trabalhar com gente, né? É trabalhar com pessoas. Quando a gente lida com gente, essas soft skills é que elas vão fazer toda a diferença, porque é justamente a sua capacidade de empatia, né? Sua capacidade de liderança, enfim, relacionamento interpessoal, etiqueta profissional, que parece bobagem, mas não é, né? Bastou um colega interpretar mal uma mensagem, né? Se sentir diminuído ou alguma coisa do tipo, para ele atravancar o teu projeto e, às vezes, até inviabilizar o teu projeto, né? Então, o Lucas vai lá, né, fala alguma coisa, o cara interpreta mal e esse Lucas é marrento e tal. Tudo que o Lucas falar, ele vai contra. E aí acaba inviabilizando o trabalho do Lucas. Então, essa questão, né, do relacionamento interpessoal, dessas soft skills, é absolutamente fundamental para o sucesso profissional do engenheiro de produção. O engenheiro de produção trabalha com gente o tempo todo. Aumenta a produção, diminui, paraná. E o curioso é que o engenheiro de produção ele fica no meio, né? Tem a peãozada lá no chão de fábrica e tem o diretor da empresa, o gerentão. O engenheiro de produção ele está ali no meio, né? Ele está ali no meio entre o dono da empresa e o chão de fábrica, né? Com o dono da empresa ele tem que usar um linguajar, tem que usar, né, um tipo de postura. Já com o gerente ele já usa já um linguajar mais técnico, mais, né, se for engenheiro também. Já com os colaboradores lá do chão de fábrica, ele já tem que usar uma outra abordagem. Então, quer dizer, inteligência emocional do engenheiro de produção bombando, tem que estar né? bombando. Tem que estar bombando, senão, né? Senão você para a organização, né? E, além disso, hoje, né, mais do que nunca, aí, devido até essa pandemia, temos aí as digital skills, né? Que requer que o engenheiro de produção esteja antenado aí nas novas tecnologias que facilitam o andamento do trabalho, né? Então, ferramentas de gerenciamento de projetos, ferramentas para fazer uma reunião como nós estamos fazendo, né? Vocês vejam que tivemos uma dificuldade na outra plataforma, rápido, em 5 minutos eu gerei outro link, mandei pelo WhatsApp e abri outra turma. Quer dizer, é isso, né? Você tem que ter flexibilidade, mobilidade, de tal maneira que você consiga estabelecer o contato com a sua equipe, continue coordenando os trabalhos que precisam ser coordenados, né? Então, baseado nessa questão das digital skills, o Lucas me mandou uma matéria. Eu falei, caramba, que interessante essa matéria, está aí um bom artigo para a gente fazer, né? Falar sobre as digital skills em tempos de pandemia, né? Porque esses aplicativos, esses sites, essas ferramentas, elas estão aí para nos ajudar, né? E é preciso saber utilizá-las da melhor maneira possível, de tal forma não comprometer a performance da nossa organização, né? Eu sei que é difícil, né? Estamos vivendo aí um período complicado, mas eu acho também que tudo vai do interesse, da boa vontade do engenheiro tentar, né, aprender novas ferramentas e se superar,
né? A gente vive num mundo de superação, num mundo de, né, de aprendizado. Então, o Lucas fez esse artigo, nós fizemos juntos. Eu pedi um outro colega também para ajudar. E o artigo ficou muito legal, submetemos para a revista Augustus e, felizmente, o artigo foi aprovado. Eu acho que eu já até mandei o link do artigo para vocês lerem, né? Se eu não me engano, para fazerem uma resenha. Mandei de propósito, justamente para vocês terem contato com essas ferramentas e, pelo menos, saber que elas existem. No momento de necessidade, não, eu li lá no artigo do professor com o Lucas que existe tal ferramenta que dá para fazer esse tipo de atividade. Tá? Então, Lucas, obrigado aí pela sua disponibilidade. O Lucas foi me orientando de TCC também, o quê? 2 anos atrás, Lucas? 1 ano, 2 anos, sei lá. Um ano e meio, mais Na ou menos. verdade, nós nos conhecemos em 2017, né? Isso. Quando eu entrei na Uniswan. Nos conhecemos em 2017, eu dava Sistema de Informações Gerenciais lá na Uniswan, e aí o Lucas veio conversar comigo, foi me orientando de TCC, utilizamos lá um método de apoio à tomada de decisão, que também ele fez um artigo que foi aprovado sobre o TCC dele, e foi aprovado aonde? Acho que foi no CIMEP, foi aonde, do teu TCC? Não, a gente mandou para o EMEPRO. O EMEPRO. A gente fez, mandou para o EMEPRO. A gente está aguardando, né, para essa edição de agora. Tá. E aí agora, além desse artigo que o Lucas teve aprovado, do TCC dele, já tivemos vários outros artigos, né, no CIMEP, né? Aquele foi o primeiro, nós tomamos umas pancadas no primeiro, mas depois começou a aprovar, foi aprovando um atrás do outro. Teve na verdade, do CIMEP de 2017 foi antes da defesa do TCC. Foi antes. Foi antes da defesa do TCC, foi lá em 2017. Aí agora a gente está preparando o outro, que é para o EMEPRO, que está aguardando a resposta. Depois mandamos para o Simprod, aí foi aprovado no Simprod também. Depois para o SPOLM, aí foi aprovado também, apresentou um artigo lá no SPOLM, né? Um monte de artigo. O Lucas já fez um monte de artigo. E aí, o mais recente é esse numa revista, que uma revista sempre tem mais peso do que um congresso, né? O currículo de vocês. Então, Lucas, obrigado, tá? Fica à vontade aí para começar a sua apresentação. Obrigado, professor, pelo convite. Assim, é realmente um tema muito relevante, né? Eu vou compartilhar aqui com o pessoal. E se tiverem qualquer dúvida, pode falar, tá, pessoal? Vamos fazer mais ou menos num formato de live, né? Se quiser perguntar alguma coisa para o Lucas, pergunta, tá? Podem perguntar, pessoal. Não precisa ficar melindrado, não. A ideia é para a gente trocar ideia mesmo. Então, como o professor falou, né? Sou engenheiro de produção, fui orientando o professor, né? E aí surgiu a oportunidade da gente falar sobre esse artigo, né? Que é muito importante para a gente, que é da área de engenharia de produção, principalmente, né? Pelo fato da gente estar ligado, né? Com muitos temas, né? A gente precisa estar muito conectado até para conseguir gerir o serviço, gerir as atividades, né? Da forma mais eficiente possível, né? Como aconteceu ainda agora, a gente tentou na outra ferramenta, não deu certo, o professor rapidamente, de forma ágil, já gerou um outro link e a gente está aqui, né? Safou o problema. Então, é isso, né? Isso aí é ter conhecimento das digital skills, né? É conhecer as ferramentas tecnológicas, né? Que, independente dos fatores externos que possam acontecer, a gente consiga conduzir o trabalho e passar a informação que precisa ser passada, né? Gerir a produção da forma que ela precisa acontecer, né? Assim, o fluxo de informações ela precisa acontecer, né? A gente não pode ser impactado de forma que o nosso trabalho ele pare, né? A gente precisa realmente buscar alternativas para o trabalho ele continuar acontecendo. Então, essa é a ideia central, né, do trabalho, né? Olhando o que a gente está vivendo atualmente, né, que é a pandemia, né, do Covid-19, e assim, muitas pessoas que não têm conhecimento,
né, das digital skills, das hard skills, das soft skills, elas realmente apanharam um pouquinho, né, para poder conseguir se ambientar. Muitas empresas não estão na internet, precisaram migrar, né, precisaram estar disponíveis, né, ser vistas de uma outra forma. Então, assim, foi na marra mesmo, né? Foi por virtude de um fator externo que pode acontecer, né? A gente sempre ouve falar, então, principalmente lá na análise SWOT, lá tem os fatores externos, só que é difícil a gente conseguir um fator externo tão abrangente, né? Assim, algo que envolva tanta gente, né, de forma tão impactante, é o que está acontecendo agora. Então, calma aí, eu acho que eu compartilhei uma imagem. Agora é o trabalho. Tinha compartilhado uma imagem. Isso, vai aí. Então, o trabalho ele foi aceito lá na revista Augustus, né? Foi feito por mim, com orientação do professor Marcos, né? Ajuda da Priscila e ajuda do Luiz Frederico, né? Somos 4 autores, né, que contribuímos para que o trabalho ele tenha nascido da forma que nasceu. Então, assim, a nossa apresentação está dividida em alguns tópicos, né? A gente tem uma introdução, né? O problema observado, fundamentação teórica, metodologia, ferramentas digitais e considerações finais. Mas a gente vai falar de uma forma tranquila, não vai ser algo extenso, pesado, tá? É só para a gente se ambientar de que forma que a gente vai conduzir, né? Então, assim, de cara, eu separei essa nuvem de palavras, né, para a gente meio que tentar a gente possa remeter, né, o Ambientar, né? que ambientar, né, com o tema. Então, quando a gente olha essa nuvem de palavras, né, a gente vê algumas palavras que estão ali mais destacadas: Covid-19, crise, acesso, aplicativo, digital. Então a gente meio que ela tem o formato aí dos pontinhos do Wi-Fi, então meio que a gente consegue ter a alusão de que é algo que se trate de crise, mas que a gente precisa estar conectado, né? Que a gente precisa de ferramenta, que a gente precisa usar alguns aplicativos, aí tem o nome de alguns aplicativos, algumas ferramentas. Então, eu acho que essa nuvem de palavra caiu bem a calhar, né, para o tema que a gente vai falar. Então, assim, a gente realmente precisa estar conectado, a gente precisa conhecer ferramentas, a gente precisa estar acessando essas ferramentas, estar buscando informações, porque, basicamente, né, essas praticidades que a gente busca, né, ao longo da nossa carreira, elas são fundamentais para a gente conseguir fazer com que a empresa, né, mesmo em tempos de crise, consiga atingir resultados, né? A gente precisa estar conectado, então a gente tem ali, né, a flecha no alvo, atingimento dos resultados, né? Aí aqui embaixo a gente tem uma equipe aqui interconectada no cantinho. Então, assim, as ferramentas elas são para isso, né? Para manter a rede de profissionais conectados, a gente sempre se falando, sempre se comunicando, e essa comunicação, né, ela contribui para que a empresa consiga gerar resultados. O que acontece? Muitas empresas, elas inclusive já estão pensando em adotar a prática do home office permanente, entendeu? É uma redução de custo muito grande, né? Tem um amigo meu que trabalha numa empresa, uma multinacional, ele estava conversando comigo essa semana, que a empresa que ele trabalha, eles já estão pensando em adotar um home office no ano que vem, para eles irem lá na empresa 2, 3 dias na semana, só para poder fazer uma reunião, ver uma pendência, e o restante da semana ficar em casa, trabalhar de casa. E assim, redução de custo para a empresa é aumento de resultados, né? É dinheiro que está sobrando. Então, a empresa deixa de menos passagem, valor de aluguel fica menor, porque eles podem negociar, você não está lá o tempo inteiro, não tem necessidade de pagar o mesmo valor. Então, isso é importante. Então, para isso a gente precisa estar conectado, né? Aí tem um símbolozinho aqui do globo, a gente precisa estar conectado, e lá em cima os indicadores, são os resultados que a gente consegue entregar para a empresa, né? É quando a gente consegue se ambientar com as novas propostas que o mercado tem a oferecer. Só que, assim, para isso é preciso
a gente pense fora da caixa, né? Que a gente saia, né, daquele mundo que a gente está acostumado e busque novas opções. Então, assim, o engenheiro de produção, ele precisa pensar fora da caixa constantemente, porque é assim, é a partir da gente, né, que ideias vão surgir, a gente vai auxiliar no processo decisório, a gente vai aplicar uma nova ferramenta, a gente vai buscar uma nova opção. Então, é necessário estar buscando, é necessário estar ambientado com as novas tecnologias. O engenheiro de produção, ele precisa saber de tecnologia, ele precisa buscar. Então, assim, pensar fora da caixa, fundamental para a nossa área, principalmente para a gente acompanhar os avanços tecnológicos que o mundo está oferecendo, né? Sim, se a gente for parar para analisar, a tecnologia de uns tempos para cá, ela foi um boom absurdo. Então, a gente precisa acompanhar isso para poder oferecer um bom trabalho, onde a gente oferecer bons resultados, conseguir contribuir com aumento de lucro na empresa, né? Que essa que é a nossa função. Então, assim, separei alguns trechos aqui do artigo que são muito interessantes para a gente retratar, né? Então, assim, a crise e as dificuldades, quer tenham sido sociais, industriais e mercadológicas, elas incentivaram a alavancagem do processo criativo. Realizar uma atividade complexa de forma mais rápida e simples, mediante o auxílio de ferramentas, foi o grande passo para que a sociedade se desenvolvesse ao longo do tempo. Então, foi o que a gente acabou de falar. Então, assim, a gente precisa de ferramenta, a gente precisa conhecer as ferramentas para poder se desenvolver como sociedade e contribuir com avanços tecnológicos, com entrega de resultado, tá? E aqui embaixo tem uma outra partezinha que é muito interessante, né? Que o avanço tecnológico, portanto, é um processo constante. Se a gente for avaliar, é realmente constante, né? Novas tecnologias surgem todo dia, né? Há décadas, a sociedade tinha necessidade de enviar telegramas e cartas, né? A comunicação era precária, os dispositivos de telefone eram maiores e alguns computadores ocupavam salas inteiras, né? Hoje a gente tem um computador na palma da mão, né? A gente tem um celular que faz tudo. E antigamente isso era algo meio que impossível, né? Se a gente for analisar, computadores imensos ocupavam salas inteiras. Então isso é para a gente ver que, assim, a gente já vive no futuro. A gente não pode esperar o futuro, porque nós somos o futuro. E a gente precisa se ambientar com essas tecnologias, né? Então, assim, nos dias atuais, né, se faz necessário ter o domínio das ferramentas. Ferramentas que contribuem com o aumento de produtividade e que facilitem o fluxo de informações para que a gente consiga auxiliar na tomada de decisão. Então, assim, independente de processos externos, né, de fatores externos, de ameaça, né, a gente precisa continuar trabalhando para que os resultados aconteçam da melhor forma possível. Aí tem uma partezinha aqui do artigo, né, que é a parte da introdução, que diz que o motivo, né, da gente ter feito essa pesquisa, né, olhando para a parte da pandemia do Covid-19. Então, assim, com o surgimento da pandemia, né, a rotina da população mudou completamente. O shopping está fechado, universidades estão fechadas, muitas empresas estão trabalhando home office. Então, assim, a gente realmente precisou se ambientar com isso tudo. Então, o passo inicial foi que tipo de ferramentas que a gente pode utilizar no dia a dia, no trabalho, para poder contribuir e entregar resultado, né? Para poder a gente conseguir enfrentar a pandemia, né, causada pelo vírus do coronavírus, né, o Covid-19, e conseguir entregar resultado, né? Muitas empresas elas demitiram muitos funcionários, muitas empresas estão fechando, né? Muitos empregos estão sendo perdidos, porque essas empresas, elas, ou pela função fim, ou porque não estavam ambientadas com as ferramentas. Então, assim, conhecer as ferramentas é necessário. Então, o problema observado foi que com a pandemia que assola o mundo, né, foi necessário pensar fora da caixa para que as empresas consigam enfrentar e sobreviver à crise, né? Tanto que o sobreviver ele está marcado de vermelho, porque é isso que a gente precisa no momento, é enfrentar a crise, né, com as ferramentas que a gente tem, ficar mais forte, sobreviver, ficar mais forte e continuar entregando resultado positivo. E aí, a partir disso,
Eu peguei essa imagem que eu achei muito interessante, né? Peguei no site da UOL, né? Que ela retrata, né? O que a gente está vivendo hoje para poder enfrentar o coronavírus, né? Então, é a prática do home office, né? Que a gente está trabalhando em casa, num ambiente que a gente não estava acostumado, né? Com recursos que a gente não tinha, né? E às vezes a gente tem bicho, a gente tem filho, então a gente realmente precisa se adaptar, se ambientar com esse novo momento que a gente está vivendo. Então, achei essa imagem muito interessante, ela retrata muito bem, né, o que a gente está passando nesse momento. E assim, agora a gente está passando por isso, mas a prática do home office ela já era adotada lá na Europa, tá? Mais de 30% dos empregados, né, eles já contavam com a opção de trabalhar a partir de suas próprias residências. Tá? Essa é uma informação da Eurofound and International Labour Office lá de 2017. Então, assim, a gente está em 2020, né? Em 2017, lá na Europa, 30% dos empregados já contavam com a opção de trabalhar de casa, né? E não foi por causa da crise, é porque eles viram que a prática do home office ela tem diversas contribuições, tanto para a empresa, né, benefícios, tanto para a empresa quanto para as pessoas que estão acostumadas, que estão se ambientando, né? Então, assim, trabalhar em casa, ela é uma rotina que a gente tá vivendo nesse momento, e é uma rotina que possivelmente vai continuar, né? A gente precisa realmente se ambientar, e para isso a gente precisa conhecer as tecnologias, né? E segundo Gonçalves, lá em 93, né, a tecnologia é o fator particular de transformação de maior importância na modificação das empresas. Então, assim, é muito importante conhecer, é um fator que transforma toda a empresa, né? Tanto que a gente vê que diversas empresas elas estão totalmente voltadas para a área de tecnologia, empresas que são totalmente digitais. Antigamente a gente não tinha banco digital. Hoje em dia eu tenho banco digital, né? Tem diversos bancos, tem empresas que são completamente digitais e se você vê são empresas que faturam bilhões por ano, né? E lá em 2017, né, o Barizon, Pacheco e das Neves, eles falaram que nos dias atuais as organizações buscam novas estratégias que possam direcionar o seu caminho, né, ao sucesso empresarial, atreladas a novos conceitos desenvolvidos nesse mundo globalizado. Qualidade, produtividade e competitividade. Então a gente precisa buscar tudo isso atendendo a nova demanda, né, de conhecimento tecnológico. E, assim, para o desenvolvimento, né, da nossa pesquisa, né, foi necessário buscar alguns trabalhos na internet, alguns artigos científicos, né, fazer uma pesquisa sobre digital skills, sobre soft skills, hard skills, para poder conseguir trazer algo mais rico para cá, para o desenvolvimento do trabalho. Né? Então, assim, pesquisando, né, uma etapa muito interessante da metodologia foi observar as vantagens do trabalho remoto. Então, assim, eu fiz as pesquisas e desenvolvi essa imagem, né, que eu achei que ficou bem legal, que assim, o trabalho remoto ele tem algumas vantagens que são bem, bem legais, né, que é a gente na parte de deslocamento, né, a gente não tem mais aquela necessidade de ficar muito tempo no trânsito. Pô, perder muito tempo no trânsito é um tempo que você está perdendo de forma improdutiva. Né? Você não está produzindo nada naquele tempo. Tem gente que perde, às vezes, 2 horas indo para o trabalho e 2 horas voltando. Então, são 4 horas que você fica estressado dentro de um ônibus cheio, trem cheio, metrô lotado. E é um tempo perdido, entendeu? Você vem ouvindo música, né? E você não consegue produzir nada. Em relação à produtividade, né? A gente consegue de casa fazer melhor gerenciamento do tempo e a gente tem foco em resultado. Porque se a gente trabalha em casa, a gente fica naquela, né? Pô, preciso entregar resultado. Se eu estou em casa, eu estou sendo avaliado pelo resultado que eu estou entregando. Eu não estou todo dia na empresa, não estão vendo o que eu estou fazendo. Como é que eu vou mostrar para o meu chefe direto, para o meu supervisor, para o meu gerente, que eu realmente estou trabalhando? Então, assim, o foco das pessoas que trabalham em casa, né, assim, eu acho que é até mais enfativo, não que as pessoas que trabalhem na empresa elas não tenham esse foco, não é isso que eu estou dizendo. É que eu acho que quem trabalha em casa, ele tem o pensamento de entregar resultado, de bater realmente a meta, de se esforçar mais, porque exclusivamente por aqui.
Vocês estão me ouvindo aí? Acho que o Lucas caiu. Aqui está normal, professor. Então foi ele que caiu. Voltou. Opa, voltou aí? Tá me Caiu? vendo? Eu acho que você que caiu. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Tá vendo aí a tela? Foi. Então, beleza. Então a gente consegue se alimentar melhor, né? Porque a gente sabe a procedência da comida, né? Segurança, né? A gente corre menos risco de ser assaltado, né? Que a gente vive numa cidade que é perigosa, né? A gente está mais próximo da nossa família. Então, assim, são N vantagens, né, do trabalho remoto que valem muito a pena de ser pontuado. Essa figura aí que o Lucas fez, ela se chama mapa mental. Ela tem mais ou menos o mesmo objetivo da figura rica. Ela nos ajuda a ter uma visão geral, né, do problema que a gente está estudando, da questão que a gente está levantando. Então, é uma ferramenta bastante interessante, não só para trabalhos acadêmicos, como na parte profissional também. Lá na Marinha, eu utilizo direto, como gerente de projeto, eu utilizo direto essas duas ferramentas. Eu tenho um flipchart lá na minha sala, um álbum seriado. E aí, se a gente está com mais tempo, eu quero colocar um clima mais descontraído, eu vou fazendo uma figura rica e, às vezes, coloco umas sacadas meio engraçadas, o pessoal ri. E, na brincadeira, eu vou tirando tudo que eu quero, as informações que eu preciso para entender o problema. Então, às vezes, eu uso a figura rica, às vezes, quando é uma coisa mais rápida, né? Uma reunião mais rápida e tal, aí eu utilizo o mapa mental. E também o mapa mental, se vocês observarem bem, se vocês dominarem o assunto, você conduz uma reunião inteira só com um slide, só com o mapa mental. Porque você olha o mapa já tem todos os gatilhos que você precisa para conduzir a sua reunião. Então, não fica aquela reunião Exatamente. chata, não fica aquela reunião maçante. Você coloca lá o mapa mental, vai discutindo. Então, essa é uma ferramenta que eu acho bastante interessante para vocês, super simples, e que é Não, o bastante mapa mental é muito bom. interessante. Eu fiz um vídeo, uma videoaula falando só sobre mapas mentais. Quem criou, Tony Buzan, qual é o livro. Então, se vocês tiverem interesse, é só assistir lá a minha videoaula lá sobre os mapas mentais. Vai lá. Beleza, professor. Obrigado pela complementação. Realmente, o mapa mental é uma ferramenta muito boa, né? A gente consegue explodir bem o problema, as vertentes, né? E consegue realmente desenrolar bem o assunto, né? Então, assim, partindo para as ferramentas, né? Que podem fornecer para a gente esse ganho de resultado, a gente separou algumas ferramentas, algumas as pessoas já conhecem, outras talvez não conheçam, né? Então, assim, se a gente for olhar a ferramenta de acompanhamento e gerenciamento de projeto, a gente tem o Trello, né? E tem o Asana, né? Assim, o Trello, o Trello é bem conhecido, né? Ele tá dando bastante espaço, uma ferramenta baseada em cards, né? No Kanban, né? Onde você tem atividades que você vai fazer, atividades que estão em andamento, né? E atividades que já estão concluídas, né? Você consegue montar a sua equipe, né? Arrasta o que você precisa fazer, arrasta o que já está sendo feito, e quem está dentro da equipe consegue acompanhar exatamente em que etapas, né, o projeto ele está. E o Asana é uma ferramenta similar ao Trello, né, faz basicamente a mesma coisa, também é uma ferramenta para gerenciamento de projetos. Então, é bom a gente conhecer, né? O Trello é uma ferramenta gratuita, né? A gente consegue entrar lá, criar a conta e começar a trabalhar. Para a gente é muito interessante. Né? Ferramenta de diálogo, né? Antigamente era uma dificuldade enorme para poder a gente se comunicar, era carta, telegrama, e hoje em dia é de forma instantânea. A gente tem o WhatsApp, tem o Telegram, né? São ferramentas muito boas. O Telegram é criptografado, né? A segurança do Telegram é muito forte, né? E o WhatsApp, que a gente já conhece aí, de uso diário.
Ferramenta para videoconferência, né? Acho que videoconferência é o que mais, acho que é a demanda que mais aumentou agora com a pandemia do Covid-19, né? Porque reuniões essa semana mesmo, eu tive que ir na empresa resolver uma pendência, eu também estou home office essa semana, né? E eu precisei ir na empresa resolver uma pendência e no dia que eu fui teve uma reunião de planejamento estratégico, né? Aí o gerente foi, mandou o link da reunião, a gente fez a reunião pelo Zoom, né? Aí eu fiquei numa sala isolada, e aí participou da reunião eu, numa sala, o gerente em outra, o gerente de vendas na rua, ele estacionou o carro, botou o telefonezinho lá no suporte, participou da reunião, um outro colega nosso de trabalho que está em casa. Então, todo mundo participou da reunião de planejamento estratégico, a gente definiu quais são as nossas metas para daqui a 5 anos, né, o que a gente espera fazer, né, e cada um de um canto, utilizando o Zoom, a informação foi passada, né, da mesma forma que se a gente tivesse reunido e conversado numa sala. Só nós Né? teremos 4 reuniões agora esse final de semana, né? 4 reuniões Exatamente. do nosso grupo de pesquisa, né? 2 no sábado Exatamente. e 2 no domingo. Pô, pô, a ferramenta é sensacional, a gente consegue compartilhar, a gente consegue gravar, né? A qualidade fica muito boa, a gente consegue mudar o fundo, né? Pô, esse fundo não tá legal, vamos botar um outro fundo para deixar uma parada mais profissional, né? Às vezes você é consultor, vai entrar em contato com o cliente, teu fundo não tá legal, você muda. Então, assim, é bom conhecer essas ferramentas, isso dá, né, um ar de mais de profissionalismo, né? Somente se for vender um serviço. E Essa isso tem semana... o Antônio é do nosso grupo, lá de Curitiba, o Danilo É, está lá em João Pessoa, né? exatamente. A um em cada. E o nosso grupo está aí, pesquisando. Exatamente. Eu estou pesquisando o sistema lá para a empresa, aí o pessoal, um dos representantes entrou em contato comigo, ele acessou minha máquina, né? Eu entrei na videoconferência, na verdade, ele me mostrou como funcionava o sistema e eu vi como se o cara estivesse lá do meu lado. Né? Tem o Aribai que faz a mesma coisa do Zoom também, é para videoconferência. Né? A plataforma de design, o Canva. O Canva é uma ferramenta extremamente rica, né, para gente, né, para quem não tem, né, muito conhecimento de design, para quem não tem muita ideia, quer criar um slide, mas não sabe muito bem o que fazer, você cria sua conta lá no Canva, você consegue montar a apresentação, você consegue, se você tem algum tipo de loja, algum comércio eletrônico, ele faz imagens específicas para divulgação, para marketing, no Facebook, no Instagram, né? Você cria cartão de visita, você cria currículo, tudo. O Canva é uma ferramenta sensacional. Quem não conhece, vale a pena. Vai lá, também é gratuita. Você faz a sua inscrição e começa a utilizar. Você consegue jogar um monte de imagem lá para poder ir montando o seu banco de dados de imagem, de ferramenta que você quer fazer para deixar suas apresentações mais originais. Acesso remoto. Essas duas ferramentas, elas são muito importantes, né? Principalmente para a gente que está trabalhando no home office, para quem está trabalhando, para quem trabalha com tecnologia, pessoal de TI, né? Essa semana que eu estou trabalhando no home office, eu estou usando muito o Ndesk. E assim, eu fiquei realmente impressionado com a ferramenta, porque a menina que trabalha comigo, ela liga o meu computador lá na minha mesa, e aí eu acesso a minha área de trabalho. Só que eu simplesmente acesso toda a rede. Não acesso só a área de trabalho. Eu acesso o meu e-mail, eu acesso informações que estão na rede da empresa, né? Eu consigo mexer em planilha, fazer atualização dos dados, como se eu realmente estivesse lá na minha estação de trabalho, como se eu estivesse no meu computador e eu não estou, eu estou aqui na minha casa. Então, é uma ferramenta sensacional para quem trabalha com tecnologia, TI, né? Pô, o cara que trabalha com a gente lá na empresa, ele acessa a minha máquina lá para fazer alguma atualização no sistema remotamente. Quando eu vejo, ele copia a atualização lá da máquina dele e joga para mim. Então, é muito interessante. Né? E o TeamViewer, ele faz a mesma coisa. Também é uma ferramenta de acesso remoto. Aí eu separei duas ferramentas também, que são organizadores de tarefa. Eu uso o Ndu, né? É uma ferramenta muito bacana. O Ndu eu comprei ele porque eu tenho alguns projetos pessoais, né? E eu não estava conseguindo me organizar. E o Ndu pago, ele manda mensagem para o seu WhatsApp, lembrando as coisas que você precisa fazer.
Então, ele é um organizador muito bacana, né? Se você coloca as atividades que você precisa fazer, ele te manda mensagem, ele te lembra, ele bota as coisas que estão em andamento, e o Foco List ele segue pela mesma linha, né? Também é um aplicativo de organização de tarefas. Esses a gente provavelmente conhece, todo mundo, né? Que é o Google Drive e o OneDrive, para armazenar documento, deixar tudo na nuvem, né? São ótimas ferramentas. E aqui a gente tem ferramentas para elaboração de questionários, recolhimento de dados, gráficos e pesquisa em tempo real. São ferramentas muito boas para a gente, né? Principalmente que está estudando, está na graduação, para quem não está estudando também, né? Se você precisa fazer algum tipo de pesquisa, né? Você entra lá no SurveyMonkey ou no Google Forms, cria seu questionário, você consegue mandar esse questionário online para o pessoal, e conforme as pessoas vão respondendo, isso vai gerando gráfico, vai gerando indicador. Então, se tem uma votação, você consegue resolver de forma rápida. Logo no início da pandemia, lá no meu condomínio, a gente estava querendo fechar lá a quadra, fechar as coisas, o pessoal meio que não queria. Aí queriam se reunir, fazer uma assembleia, para poder definir o que ia fechar. Aí eu sugeri ao síndico que ele usasse o SurveyMonkey. E aí ele criou lá os questionários, né, para poder o pessoal votar o que ia fechar, mandou para todo mundo lá, 320 pessoas do condomínio, todo mundo votou no conforto da sua casa, respeitando o isolamento social, e foi uma ferramenta de apoio a tomar decisão. Gerou o indicador que ele precisava e ele definiu o que ia ser fechado. Então é uma ferramenta muito boa, né? Até coloquei a imagenzinha aí do pessoal falando, né, preservou a saúde dos moradores, né, se cumprirá a democracia e não poderão dizer que não foi feito de forma justa. E aqui, como bônus, eu separei duas ferramentas que são muito interessantes também, né? Que é o DocuSign e o Microsoft Teams. Né? O DocuSign ele é uma ferramenta para contratos, assinatura de contratos digitais. Então, assim, o pessoal que é do meio corporativo precisa assinar muito documento, e agora com a pandemia do Covid-19, né? As pessoas elas não estão tendo tanto contato assim. Então, você consegue fazer a assinatura do documento de forma segura, Estou usando direto, Tá usando? Então, assim, é bom que você economiza papel, tem todo lado ambiental, né? Menos papel, porque é tudo digital, é seguro. Então, assim, o DocSign é uma ferramenta muito boa, e o Microsoft Teams, que ele faz um monte de coisa que essas ferramentas que a gente falou aqui faz. Ele compartilha documento, ele tem videoconferência, é uma ferramenta super completa, muito boa. Tá? E aí eu achei muito válido trazer essas duas ferramentas aqui como bônus, elas também estão no artigo, e são ferramentas que estão sendo muito utilizadas, né, para a gente que está home office, né, e que a gente consiga entregar um bom trabalho devido à pandemia do Covid-19. E assim, o que a gente pode tirar, né, de conhecimento, né, de aprendizado disso? É que, assim, existem muitas vantagens, né, no trabalho remoto, como a gente viu, né? E a gente, além de conhecer quais são essas vantagens, né, a gente precisa conhecer as ferramentas, a gente precisa ter domínio das ferramentas, das digital skills, das soft skills, das hard skills, né? Porque o mundo ele é muito incerto. Hoje foi a pandemia, né, do Covid-19, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer, e a gente precisa estar ambientado com isso. Então, como considerações finais, é que a gente precisa conhecer as ferramentas para poder continuar entregando serviço de excelência, principalmente a gente como engenheiro de produção. É buscar a ferramenta, é buscar conhecimento, é ter domínio das tecnologias, porque isso pode ser um grande diferencial, né, na nossa carreira, na carreira de vocês, quando estiverem dentro de uma organização, tomando uma decisão. Às vezes, uma ferramenta ela pode impactar diretamente na decisão que você vai tomar. Né? Com isso, eu finalizo aqui a minha apresentação, né, sobre o artigo da revista Augustus. Né? Não foi um papo muito puxado, né? Um papo muito maçante. Né? Foi mais para demonstrar as ferramentas para vocês, né? Para indicar o que a gente precisa conhecer. Lógico, tem várias ferramentas. Tem ferramenta para a gente escanear um documento, transformar o documento em PDF, né, que é o CanScanner. Pelo menos eu utilizei muito na faculdade, utilizo ainda também. Essa semana precisei mandar uns documentos, usei o CanScanner para poder escanear.
Então, assim, são diversas ferramentas que a gente pode utilizar para poder a gente conseguir entregar resultado, tá? Então, queria agradecer ao convite do professor, né, por estar contribuindo um pouquinho de conhecimento com vocês, né? O professor Marcos, ele sempre dá oportunidade para a gente falar, se expressar, mostrar o que a gente está vivenciando no mercado, tentar compartilhar um pouquinho com vocês. E deixei meu contato, tá? Quem quiser me adicionar lá no LinkedIn, pode procurar, Lucas Ramon, deixei o contato do Research Gate também. Outra ferramenta muito interessante, até olhando aqui no finalzinho, é o Linktree, ferramenta que a gente descobriu agora há pouco tempo. Ela nasceu lá para as pessoas que têm comércio lá no Instagram. Ferramenta, você pode colocar um monte de link ali, né? Você cria o seu perfil, ficam vários botões, quando você clica no botão, ele te direciona para o link. Então, se você tem uma loja no Instagram, você tem uma loja online, né? Então, pô, você cria lá o seu Linktree, você bota a sua página no Facebook, você bota a página do seu site, você bota o que você achar interessante para poder tocar bem o seu negócio. Isso num único link. Então, assim, eu já estou utilizando o Linktree, a gente também, no grupo de pesquisa, tem o Linktree lá do grupo, que a gente vai alimentando aos pouquinhos, né, de itens que são importantes, isso facilita a busca. A gente não precisa ficar, pô, caramba, onde é que está isso, onde é que está aquilo, que link é esse, que sabe? Não, está tudo num link só. Então é isso, queria agradecer, professor, pelo convite, né? Tentei passar a informação da melhor Foi forma ótimo. possível, Foi ótimo. pessoal. Né? Eu Obrigado. passo a palavra para o senhor. Bem, deixa eu fazer algumas considerações. Obrigado, Lucas. Primeira questão, né, o primeiro motivo que eu chamei o Lucas foi que, assim, eu acho muito legal, né? Pelo menos eu, quando fazia faculdade, via alguém já trabalhando, né? Poxa, aquilo para mim era um estímulo. Ver um profissional que há pouco tempo estava na minha situação, que era um aluno, né? Você vê, o Lucas, há 3, 4 anos atrás, foi meu aluno lá na Uniswan. E agora já está aí, já está no mercado, já está atuando como engenheiro, né? Já estamos nos preparando aí para ele entrar lá no mestrado, lá no IME, já estamos publicando vários artigos. Então, assim, eu acho que para vocês é uma motivação, né? Você vê, poxa, eu também consigo, eu também sou capaz, né? Daqui a 2 anos eu posso estar que nem esse cara aí, ó, já empregado, já correndo atrás para fazer um mestrado, um dos melhores, né? Um dos melhores não, no melhor instituto do Brasil, né? Na melhor escola de engenharia do Brasil, né? Então, quer dizer, não é algo distante de vocês, não é algo impossível, é só correr atrás, pô. Né? E eu Só estou aqui, depende da gente. exatamente, eu estou aqui para ajudar vocês, né? Então, por isso que eu gosto de chamar, assim, né, profissionais, já se formaram, foram meus alunos, até para vocês se espelharem, né, para vocês se motivarem, né? Porque, às vezes, a gente está ali na faculdade, aquele dia a dia, né? Ela vai para a aula, pega ônibus, dá a impressão que nada está acontecendo, né? Só que vocês não têm ideia de como vocês estão crescendo. É porque a gente não percebe, né? Cai naquela rotina, Exatamente. Exatamente. cai naquela rotina e você não se dá conta de como você está progredindo ao estar estudando, né? Fazendo esses cursos, enfim. Então, essa foi a primeira questão. Essa apresentação do Lucas veio bem a calhar também, porque eu mandei que todos vocês, foi o trabalho da V1 e vai continuar sendo da V2, né? Fazer um artigo, né? Pelo menos um draft, né? Uma ideia de um artigo. É claro que um artigo dá muito mais trabalho, exige muito mais energia, mas pelo menos eu fiz questão que vocês procurassem uma solução para um problema real a partir dos conceitos que nós estamos estudando em sistema de gestão da qualidade, né? Não adianta eu ficar falando o que é Ishikawa,
o que é ciclo PDCA, o que é ficar discutindo filosofia. Você tem que botar a mão na massa, você tem que ser capaz de aplicar aquela ferramenta, né? Se eu fiquei 6 meses dando aula e vocês não são capazes de aplicar uma ferramenta, nós passamos 6 meses perdendo tempo, né? Não faz sentido nenhum. Eu perdi o meu tempo, vocês perderam o tempo de vocês. Então, o objetivo foi estimular que vocês desenvolvessem essa visão sistêmica a que eu me referi ainda há pouco, né? De identificar um problema, perceber que há uma situação problemática e propor uma solução para resolvê-lo a partir do cabedal de informações que vocês têm até aqui, né? E aí eu ainda procurei um ganho indireto para vocês, que é estimular essa escrita acadêmica. Nem todo mundo aqui vai querer ser acadêmico, é claro que não existem só acadêmicos no mundo, né? Com certeza alguns vão para o mercado financeiro, outros vão para, enfim, outros vão ser empreendedores, mas eu quis abrir mais uma possibilidade para vocês. Uma coisa é você poder e não querer, né? Outra coisa é nem lhe ser dada essa possibilidade, porque você não sabe o que é um artigo, não sabe como se escreve, e ser eliminado simplesmente porque nunca ouviu falar, né? Então, não, eu estou dando uma possibilidade para vocês. Ó, é assim que faz, né? A regra do jogo é essa aqui, é assim que se escreve, essa é a sequência. Se daqui a 3, 4 anos vocês precisarem, vocês já sabem como fazer, qual site consultar, tem lá os meus vídeos explicando, né? Então, eu dei para vocês mais uma possibilidade que vocês Isso é não muito teriam, importante. né? Isso é muito importante. Ter mais uma opção, né? Ter opções é muito importante. Exatamente, né? Uma coisa é você ter opção e não querer, outra coisa é você nem ter, né? Ah, não, tem que ficar levando aqui esse emprego que eu não gosto, porque eu não tenho outra, né? Não tenho outra possibilidade. Então, não, quero que vocês tenham o máximo de possibilidades possível. Esse é o nosso papel enquanto professor, enquanto amigo, né? Eu acho que é assim que tem que ser, né? Se eu não puder ajudar vocês é o que eu falo, né? Esse conteúdo que eu dou, diagrama de Chicago, ciclo PDCA, isso aí vocês abrem qualquer livro e aprendem. Vocês não precisam de mim para aprender isso. Ainda mais essa garotada hoje em dia, né? Sabe mexer em tudo, sabe ver vídeo no YouTube, sabe procurar no Google, sabe? Vocês não precisam de mim para dar aula disso, né? Então, quer dizer, na verdade, eu tenho que desempenhar um papel de facilitador, de mediador, de mostrar um caminho, né? Olha, vai por aqui, olha, você tem perfil para isso aqui, vai por aqui que você vai se dar bem. Ah, esse livro que você está lendo não é legal, tem esse outro que é melhor, né? Poxa, vamos fazer um projeto juntos? Eu acho que é esse que é o papel do professor, né? Na verdade, já era há muito tempo, só que não se deram conta disso e agora alguns estão tendo que se dar conta meio na marra, né? O professor que não se der conta disso, como eu estava falando, igual engenheiro de produção, né? Ele precisa agora de outras hard skills que o mundo moderno exige. E a mesma coisa é o professor que não se der conta disso não vai sobreviver muito tempo. O professor conteudista, o professor quem precisa de alguém para passar conteúdo? Eu não preciso, sinceramente. Ah, eu quero saber. Ah, esse dia eu estava vendo aí um modelo maluco, modelo de não sei o que, lá. Eu entro no Google, eu entro no YouTube, eu tenho lá meu perfil no ResearchGate, eu entro em contato com um cara que criou. Eu não preciso do professor para me dar aula, eu entro com um cara que inventou o modelo. Olha que loucura, né? Você quer aprender o método Prometeu, tu não precisa perguntar para nenhum professor de PO. Você entra no ResearchGate e manda uma mensagem direto para o Branch, foi o cara que criou o método. Quer dizer, hoje a gente vive essa mudança de paradigma, né? A tecnologia permite isso para a gente. E o professor, aonde que o professor entra nisso? O professor entra como um facilitador, como um amigo, como, né,
meio que um mentor, né? Um mentor aí, né? Não, vamos por aqui que vai dar certo, não, não vai por aí que eu já fui, não dá. Eu acho que esse é o papel. Então, por isso que eu procuro fazer essa grande rede de amigos, trago o Lucas da Uniswan, daqui a pouco eu estou levando vocês também para dar aula lá em outro lugar, aí levo o do IME para ir no Casnave. Eu vou fazendo esse vucu-vucu mesmo, né? Eu sou meio doido mesmo, né? E para finalizar, uma coisa que eu achei muito interessante que o Lucas falou e que eu acho que a gente tem que parar para pensar, né? E que vai ao encontro de tudo que a gente está falando aqui. Assim, eu penso também que esse caminho do home office é um caminho sem volta, né? Algumas organizações mais, outras organizações menos, mas é um caminho sem volta, né? Quem puder, o empresário, o diretor, que puder liberar seus Exatamente. colaboradores para ficar em casa, ele vai liberar. Acabei de ler um pouquinho antes de começar a aula que acho que é Guilherme Vinci, é o CEO lá da XP, que está pensando em montar em São Paulo uma sede da XP com profissionais completamente home office. Pois Provavelmente é, eles devem ir ali uma vez na semana, só para definir algum tipo de estratégia, mas todo mundo, 100% home office. exatamente. Eu acho que isso é um caminho sem volta. E é o que o Lucas falou, é isso que vai separar os homens dos meninos. Porque, né, enquanto está todo mundo na organização ali, aí tem um outro que fica encostado, dá uma embromada, toma um café, paquera a estagiária, fica ali, mas acaba que ele se camufla no trabalho dos demais e ali assim ele vai sobrevivendo. Quando descobrem Exatamente. que ele está ali sem fazer nada, ele já recebeu 2 anos de salário, aí mandam ele embora, ele entra em outro lugar, faz a mesma coisa. Fica 2, 3 anos ali, papapá, até pegarem que ele não está fazendo nada e mandam embora. Aí ele, né? E assim ele vai sobrevivendo. Hoje não haverá mais espaço para isso a partir de agora. Né? Exatamente. Ó, pra Você, você ter ideia, ô professor, só para complementar o que o senhor falou, toda sexta-feira, até meio-dia, eu preciso mandar um relatório de atividades semanais para o meu gerente, detalhando tudo que eu fiz, o que eu não fiz, o que consegui mudar, o que não mudou, o que aconteceu. O cara saber o que eu estou fazendo. E ele manda esse relatório para o dono da empresa que fica lá em São Paulo. Então, quando o dono vinha aqui na empresa, deixa que eu entrar na empresa assim, quando o dono vinha aqui na empresa uma vez por mês, no meio da reunião ele falava, pô, Lucas, acompanhei lá a situação que você viu com o fornecedor da matéria-prima, pô, aquela decisão foi boa, pô, aquilo não foi legal. O cara lá em São Paulo, o cara não está aqui, mas o cara está acompanhando. é. Então, assim, cada um vai ter que segurar a sua onda, não vai ter mais essa, né? Você vai ter que entregar, senão você vai rodar rápido, entendeu? Então, quer dizer, você está na sua casa, quer dizer, é cada um por si, né, meu amigo? Você tem que entregar produtividade para a tua organização. Não tem mais como se esconder no grupo, não tem mais como jogar a culpa nos outros. Ah, não, eu não fiz o pedido de material porque o fulano não me mandou ordem de serviço. Não, não tem essa. Não vai ter mais essa. Né? Isso aí. Então, eu acho que realmente é a partir de agora que nós vamos separar os homens dos meninos. Né? Então, bem, pessoal, então é isso. Tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa para o Lucas, eu vou abrir a palavra. Se ninguém tiver nada, eu vou encerrar aqui o nosso bate-papo. Alguém quer falar alguma coisa? Tudo tranquilo? Podemos encerrar, então? Então, o Cleiton falou ali, ó, apresentação muito legal. Daqui a Obrigado, pouco, Cleiton. daqui a pouco eu vou colocar vocês para falar também. A Ana Júlia eu sempre coloco. A Ana Júlia tá sempre falando aí com a gente. Ó, é um assunto bem atual mesmo, a ideia é essa.
Aí, gostou do Obrigado, seu obrigado. diário. Valeu, obrigado, cara. Tá? Bem, então, parabéns pela apresentação, Ana Júlia. Obrigado, obrigado. Tá? Bem, então é isso, pessoal. Então, eu vou encerrando por aqui e vamos lá aproveitar o restinho do Dia dos Namorados ainda que nós temos aí pela frente. Tá? Boa É noite, isso aí. pessoal. Boa noite, obrigado Obrigado. pelo Obrigado, convite. Boa Lucas. noite. Valeu, professor. Boa noite, pessoal.